Vamos nessa, comandante. Em respeito à turma que está no horário aí, vamos nessa. Ok? Bom, então agora oficialmente a gente está abrindo o webinar aí do Sincodiv, uma telereunião. O pessoal usa os apelidos que quiserem, tá? Webinar, telereunião, coisa parecida. Hoje eu estou patriótico aqui, ó. Bandeira do Sincodiv, bandeira do estado do Rio de Janeiro e a bandeira brasileira. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome do nosso presidente, Sebastião Pedrazzi, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Agradecer a presença e, por que não dizer, a audiência de todos que estão conosco aqui. E relembrá-los que há um mês atrás a gente fez uma telereunião como essa com o nosso professor e tributarista José Carlos Carvalho, onde ele falou sobre como a Receita Federal, como o governo inspecionava as empresas sem estar fisicamente cada uma delas, tá? E naquela tele que nós tivemos, em fevereiro, nós tivemos cerca de 210 participantes. Então, uma audiência muito significativa. E aí, o Zé Carlos, com a proeficiência dele, fez todas as explicações, e en passant, ele falou um pouco sobre recuperação de impostos. E depois disso, nós fomos acionados por alguns que queriam conhecer um pouco mais de recuperação de impostos. Então, nós fizemos esse convite novamente ao José Carlos, que já atende alguns associados aqui do Sincodiv, atende algumas associações de marca, algumas outras concessionárias, para que pudesse nos falar hoje sobre esse item específico que é recuperação de impostos. O Leta falou há pouco, quando provocado aí pelo Zé Carlos, como é que está o mercado, aquela coisa toda, e a gente falou rapidinho aí. E o que a gente nota pelas informações dos especialistas é que o mercado está mais recessivo, vai continuar assim, segundo falam. E se a gente for bom de memória, em 2013 a gente vendeu 3,5 milhões de automóveis. Hoje, praticamente 12 anos depois, uma década depois, a gente vende 2,4 milhões automóveis. Sendo metade disso no retail, que é no varejo, que a gente chama, e metade disso na venda direta. E todo mundo sabe que na venda direta as margens são menores ainda. E na venda direta, quando compete empresas na mesma área, alguns cedem sua margem para não perder o negócio. Então tem muita gente fazendo venda direta aí, trocando papel, tá? E mandando a nota de comissão para a montadora sem auferir lucro nenhum. E o próprio Leta falou com a entrada dos chineses, então os chineses estão aí com uma larga experiência saindo na frente, e as outras montadoras, que a gente chama de nacionais, mas que nacionais nenhuma delas é, ficam sobrecarregadas. Você vê que no mês passado a GM teve um share de um dígito. A Toyota encostou na GM. Fizeram 8, 9% de share. Quer dizer, uma rede com 8, 9% não se mantém. Quer dizer, a não ser uma Toyota, que é uma marca premium e que é uma das marcas de melhor lucratividade. Mas eu lembro, e o Luiz Albuquerque está aí, quando a Ford tinha 7%, depois que ela se separou da Auto Latina, ela tinha 17%, separou da Auto Latina e ficou com 7%. O patrimônio das concessionárias, para quem tinha 17 antes, se reduziu para metade. Então nós estamos vendo essa situação atual. Queda de margem, uma competição muito grande. E eu sempre falo o seguinte: o caixa é o rei. A gente tem que ter caixa nas nossas empresas para poder se manter. Uma empresa não quebra por baixo volume de venda, ela quebra se não tiver caixa, tá? Tem alguém com fone de ouvido aí, com o fone aberto. Então, se a gente conseguir, se a gente conseguir
materializar esse assunto de recuperação de impostos, a gente pode fazer um reforço no nosso caixa. Não é uma coisa que você dá a entrada hoje e recupera daqui a alguns dias. Leva algum tempo, o Zé Carlos tem que fazer uma análise para ver se é viável ou não. E muitas vezes o empresário conversa com o seu contador diz, não mexe nisso aí que a contabilidade está toda certinha e não tem nada que fazer. E às vezes consulta também os seus advogados, tributaristas, que diz, não, isso aí se tiver que recuperar alguma coisa, vamos judicializar, vamos pela via jurídica, ou coisa parecida. O que o Zé Carlos propõe, praticamente, é uma recuperação via administrativa. E aí ele é, vai se alongar bem mais nesse assunto. O que eu digo é o seguinte, é uma oportunidade da gente reforçar o caixa. O trabalho do Zé Carlos não inibe os outros dois, do contador ou do tributarista. Pelo contrário, eles se complementam na minha visão. E a necessidade de reforçar o caixa para esse horizonte que nós vamos ter aí para frente é extremamente importante. Agora, eu queria destacar para os empresários que estão nos acompanhando, para os controllers que assessoram os empresários, o seguinte: essa decisão de fazer ou não recuperação é dele, individualmente dele, o empresário que decide o que é melhor para a sua empresa e para o futuro dela, tá? Ok? Dito isso, eu abro os trabalhos aí para o Zé Carlos ficar à vontade de falar. Vai haver, como da reunião anterior, a gente faz uma sessão de apresentação e depois perguntas e respostas. Eu vou fechar aqui a minha tela para não ofuscar o Zé Carlos aí. Ok, Zé Carlos? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Paris. Obrigado a você que está aqui com a gente. A ideia é um bate-papo informal para apresentar a você o que existe de possibilidade real de recuperação de impostos. Real, porque o Aparício já bem destacou, o nosso mercado é cheio de gente vendendo sonho, né? Ah, não pode fazer sim uma recuperação de impostos, aí daqui a 5 anos você devolve com multa de 75%. Então tem que tomar cuidado, tem que separar o joio do trigo. Então a gente vai começar o bate-papo falando de uma metodologia que a gente entende que é bacana, e na sequência a gente vai entrar produto a produto, qual a recuperação de impostos que tem disponível para você fazer agora. Vamos falar de vantagens, falar de desvantagens. Algumas você nunca ouviu falar, outras pode ser que você tenha feito, e há aquelas que você fez, mas fez parcialmente, não fez tudo, né? Então a ideia é colocar para você entender o range de oportunidades disponíveis hoje em termos de Brasil para recuperação de impostos, né? Histórico, só um pouquinho para você entender. Quem estava com a gente no evento passado do Sincodiv, que a gente fez lá um histórico de 30 segundos, vou reproduzir aqui. Eu venho da Fazenda, fui auditor fiscal, sou do concurso de 99 para auditor fiscal, a Paris sabe, passei em último lugar. O último lugar é bom que você não se preocupa, porque é a vaga que sobra. Me colocaram na contra-inteligência da Fazenda, quando era auditor fiscal. Então, pedi exoneração, não estou aqui incorrendo em crime, né? Então, abri mão do cargo público por opção, tanto da Fazenda como também do Ministério Público, né? Passei pelo Ministério Público, fui auditor-chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro durante muitos anos e fiz a opção econômica para vir para a iniciativa privada, e aí começamos então a ajudar as empresas com dois vieses. Um viés de não ter problemas com o fisco, né? Que é o que eu fazia do lado de lá, quando era auditor fiscal, e o outro viés é como é que a gente recupera impostos. O Aparício já muito bem colocou, é um custo-benefício. Porque assim, não justifica você cutucar onça com vara curta. Eu não estou dizendo aqui para esconder fraude. O que eu estou dizendo é o seguinte: à luz da receita, é impossível você ser 100% correto, né? Por mais zeloso que você seja, imagina, mais de 1 milhão de leis tributárias em vigor. É praticamente impossível você conseguir cumprir tudo, né? Então, no fim do dia, é uma decisão empresarial se eu vou recuperar alguma coisa ou não. O que a gente sugere é um processo decisório que seja baseado em método, né? Não dá, por exemplo, para ouvir alguém dizendo assim, não, melhor não mexer nisso não. Querido, dinheiro não dá em árvore, né? Então, se eu tenho dinheiro a receber, se tem uma decisão transitada em julgado que suporta meu direito, por que eu não vou por que eu não vou exercer o meu direito, né? Então, eu quero entender, sim, eu empresário, qual é o tamanho do bolo, da fatia a qual eu tenho direito, num lado, e do outro lado eu preciso entender qual é o meu volume de exposição, né? Então, são duas contas separadas, mas que com esses dois relatórios em mãos,
aí o empresário pode tomar a decisão de forma acertada. Então, essa é a nossa recomendação, é isso que a gente vai falar. Entenda quais são suas exposições de uma forma prática, né, não medrosa, e aí você tem plataformas para fazer esse tipo de auditoria, simulando o que a Receita Federal faria. E do outro lado, você tem o volume de impostos e contribuições para você recuperar, e a gente faz um custo-benefício. Ah, eu tenho 100 milhões para recuperar e 100 mil de exposição. Eu avançaria, né? Tem 50 milhões de exposição e 2 para recuperar. Acho melhor não fazer nada. Então, é isso que a gente vai falar aqui agora. A abordagem começa de maneira teórica, depois a gente vai para a parte prática. Então, a gente vai mostrar aqui exemplos de documentos, como é que se faz isso, né, no mundo real. Os casos concretos que a gente tem aqui, eu não vou comentar quem são as concessionárias, por uma questão de LGPD, mas aqui dentro na sala a gente tem diversos clientes participando aqui da reunião, tá? E aí, no fim, a gente vai abrir um tempinho para você tirar as suas dúvidas. Então, se você quiser perguntar no fim, fica à vontade. E se quiser me interromper, também pode ficar à vontade, pode fazer sua pergunta. Levanta a mãozinha que a gente bate um papo aqui, tá bem? Então, vamos nessa, vamos começar. Bom, o primeiro dever de casa que se tem é você mapear quais são as possibilidades de recuperação de impostos disponíveis para você, né? Eu vou projetar para você aqui agora um documento, na verdade vai ser um QR Code. Deixa eu abrir aqui. Ó, abri um QR Code para você. Se você estiver vendo o QR Code, só me confirma por gentileza, faz uma gentileza. Abre a câmera do teu telefone celular e coloca em cima desse QR Code que aparece para você. Ele é uma plataforma que a gente desenvolveu dentro de casa, chamada Termômetro Tributário. Você abriu a câmera do teu telefone celular, quando você colocar, vai abrir o QR Code, vai abrir um linkzinho e você clica, né? O que é isso aí, o termômetro tributário? Esse cara é um robô, eu vou mostrar para você ele rodando aqui, tá? Eu só quero que você já tenha ele registrado no seu telefone para você fazer o seu teste. Ele é um robô que ele pluga na plataforma da Fazenda e ele extrai da plataforma da Fazenda em tempo real todas as oportunidades de recuperação de impostos para a sua empresa, né? Então, só precisa do CNPJ, né? Você bota lá o CNPJ, você vai colocar lá seu nome, vou te mostrar aqui como é que faz. Nome, CNPJ, e-mail, telefone e função, e o robô ele faz uma varredura e pontua para você o que tem de possibilidade de recuperação de impostos disponíveis de acordo com a Fazenda. É claro que sem uma procuração eletrônica, a gente tem menos informações disponíveis, né? Que para fazer uma leitura mais acurada, só com uma procuração eletrônica. Mas essa leitura, mesmo crua, ela te dá uma fotografia bem razoável do que você é à luz da Receita Federal. Então, primeira etapa é isso: identificar quais são as oportunidades de recuperação de impostos que você tem, e você pode fazer isso. Então, quem já clicou, fez aí o logo, clicou lá no QR Code, já apareceu essa tela aqui, ó, que eu estou mostrando para você agora, chamada termômetro tributário. Então, é um robozinho, você bota aqui basicamente o seu nome, o CNPJ da empresa. Se alguém quiser me dar o CNPJ, eu rodo, se não, boto o CNPJ qualquer aqui. Ninguém tiver um CNPJ na mão, eu vou pegar um qualquer aqui, deixa eu ver se algum funciona. Vamos lá. Então, estou fazendo aqui ao vivo, na linha de quem sabe faz ao vivo, Aparece. É isso aí. Não é? Você é professor, eu sou um aprendiz. Todos somos. Então, vamos lá. Botei aqui um CNPJ, e-mail, e agora vou dar um calcular aqui para ver aqui o que acontece. Olha que bacana. A primeira coisa que acontece é o robô vai até a Receita Federal e faz a validação do CNPJ. Então apareceu lá o seguinte: de acordo com a plataforma da Fazenda, o CNPJ digitado é de uma empresa chamada Genial Pneus, né? E aí, enquanto a gente está conversando, o robô, esse termômetro tributário, ele está fazendo a importação das informações, então já começa importando aqui os quinais, tá vendo? É um comércio aqui de pneu. E o robozinho está me perguntando aqui agora qual o regime tributário dessa empresa. A gente sabe que normalmente concessionárias, elas podem ser qualquer critério, né? A depender do faturamento, claro, mas normalmente as concessionárias, a grande maioria, são optantes pelo lucro real. Então, marquei aqui a opção lucro real. E aí, querido, olha que interessante. Cada linha dessa é um tipo de recuperação de impostos
disponível para o seu CNPJ. Então, veja aqui que você tem dezenas de possibilidades de melhorar o fluxo de caixa da sua empresa, recuperando, por exemplo, contribuição previdenciária patronal, recuperando, por exemplo, PIS e COFINS, recuperando, por exemplo, imposto de renda e por aí vai. Então, ele é uma leitura qualitativa, né, completa. E não para por aí, porque a gente, como dono, como gestor de empresa, a gente quer ter uma dimensão do valor. Então, além de você ter identificado cada uma das recuperações de impostos, quando eu clicar aqui em simular, o robô vai converter essa leitura qualitativa numa leitura quantitativa. Então, para esta empresa, são 28 oportunidades de recuperação de impostos. E se você perguntar quanto dá, já tem o potencial de geração de fluxo de caixa aqui, ó. Então, somando os 28 diferentes tipos de recuperação de impostos, o que a gente vai recuperar para essa empresa aqui é equivalente a 641% de um faturamento mensal, né? Porque, de novo, sem uma procuração eletrônica, eu não tenho os dados abertos, né? Qual é o faturamento mensal dessa empresa? Eu não tenho. Mas o dono da empresa sabe quanto é o faturamento dele. Se ele falar, meu faturamento mensal é 10 milhões. Então, e a gente está calculando o valor a recuperar baseado em um múltiplo de faturamentos mensais, se for 10 milhões, é isso aqui, ó. 641% de 10 milhões, que dá 64 milhões e 100 mil reais, né? Então, isso aqui é uma parte do valor a recuperar, né? Aqui a gente está falando da recuperação só de impostos, né? E a gente tem também a outra recuperação que trata da matéria previdenciária, somente contribuição previdenciária patronal. Então, o múltiplo para eu recuperar de contribuição previdenciária patronal é esse aqui, ó, 1.200% ou 12 vezes o valor de uma folha de pagamento mensal, né? Ah, quanto é a minha folha mensal? 500 mil. Então vamos recuperar para ela 6 milhões de reais. Ou seja, para essa concessionária aqui, o valor a recuperar é o somatório desse cara, que tem como baliza faturamentos, e esse cara, que tem como baliza número de folhas de pagamento. Esse mais esse compreendem o total do valor a recuperar para essa concessionária, tá? E não para por aí, o robô ele ainda gera um relatóriozinho que vai para o seu e-mail. Então tá vendo aqui, ó, 1522, 1523, acabou de entrar no seu e-mail, aquele que você digitou quando você com a tua câmera colocou lá o QR Code, fez a leitura do QR Code, já vai para o teu e-mail a explicação de cada um dos produtos a recuperar aqui, ó. Então tem, por exemplo, aquela história da recuperação do PIS e COFINS sob bonificação. Tem a explicação, tem o percentual, tá vendo? Você já sai daqui com um relatório prático voltado especificamente para a tua realidade, tá? Então a ideia aqui é ajudar você a você identificar o que você já fez, o que você não fez. Por que eu pontuo isso? É importante? Porque é quase impossível você ter uma concessionária que não tenha feito recuperação de impostos hoje. A turma já fez muita coisa, mas não praticamente, não tudo, né? Sempre tem ali algumas coisinhas para serem feitas. Então a ideia é você fazer um double check e ver quais são as oportunidades remanescentes que você tem de recuperação de impostos, tá? Então, isso aqui é modo esfaciente. Então a gente começa, mapeando as oportunidades de recuperação de impostos, isso é muito importante. E a partir daí, a minha sugestão, quando você for contratar uma empresa para te assessorar, contrate alguém baseado em success fee. Não justifica mais hoje, em 2025, você contratar alguém tendo que pagar na frente do trabalho. Não. Se o cara quer trabalhar para ti, ele que venha junto para o risco, né? Então a ideia é a seguinte: ó, eu vou te contratar, se o projeto der certo, quando cair na conta, paga. Então essa é a minha sugestão quando você vier contratar alguém, algum fornecedor para te ajudar, que você use isso como referência. O mercado já funciona assim, tá? Outro ponto importante para você, na hora que você for fazer que forem te apresentar o valor que você tem a recuperar, é importante que você receba um relatório fundamentado para que esse relatório sirva de referência caso você seja chamado pela Receita Federal, né? Então, muita gente faz a recuperação e aí guarda a informação para si. Não, essa informação tem que ser disponibilizada para a concessionária, porque ela é um papel de trabalho válido para, em eventual fiscalização, você ser capaz de comprovar que o trabalho foi bem feito. Então, está aqui um exemplo de um relatório, né? Isso aqui é um cuidado que você, dono da empresa, o gestor, tem que pedir um relatório minucioso, com a fundamentação técnica, com memória de cálculo, para suportar o valor que você tem a recuperar. Daqui a pouco a gente vai falar dos números, tá? Outro relatório que é muito importante que você guarde consigo
eu ainda estou na metodologia antes de entrar no produto, é o relatório de riscos. Esse relatório de riscos aqui é o relatório onde a gente faz, aspas, a análise que a Receita Federal fará para identificar a priori se há inconsistências. Qual é a ideia? A ideia é que você mapeie as inconsistências antes de você fazer o pedido à Receita Federal. E se houver inconsistências, que você as corrija antes, né? Então a ideia é ser gerado para você aqui um documento que a gente chama de relatório de revisão fiscal. Isso aqui a gente roda para todos os nossos clientes que pedem. Então a gente faz aqui meio que é o que eu fazia quando era auditor fiscal. Minha função na Fazenda, eu montava os parâmetros de fiscalização dos contribuintes. Então, a Fazenda ela tem, nas diversas instâncias, federal, estadual e municipal, auditores fiscais que ficam quebrando a cabeça, que vão fazer o setup da plataforma, né? Porque hoje é tudo muito informatizado, mas alguém tem que botar inteligência lá, o que eu vou olhar, né? Então, exemplo, a gente falou disso no nosso último bate-papo aqui. Um dos triggers utilizados pela Fazenda é a correlação da movimentação financeira com a receita declarada, né? Então, a receita acende uma luz, uma red flag para ela investigar a empresa quando ela movimenta em conta corrente, né, depósitos, TED, PIX, acima de 5 vezes a renda declarada. Então, teu contador diz que a tua concessionária fatura 1 milhão, né, 100 milhões. 100 milhões, quanto entra na conta? 200 milhões, tudo bem. 300, tudo bem. 400, mas como tudo bem? Porque se você movimentou 400 milhões, você declarou 100, o parâmetro é 1 para 4. E o parâmetro que chama a atenção da Fazenda é 1 para 5, daí em diante, né? Então, esse tipo de informação, esse tipo de cuidado, é importante você levantar a priori, já fazer as correlações, que a gente chama de regras, né? Os parâmetros, para ver se a tua situação está tudo bem, para aí sim fazer o pedido junto à Receita Federal. Então, esse é um relatório de parâmetros que a gente roda, a gente fazendo cruzamento de obrigação acessória. Então, tá vendo? A gente junta aqui aquelas informações que o teu contador manda para o fisco, aquelas obrigações, né? Chama-se DCTF, é uma delas, EFD é outra, SCD é outra. Então, a gente vai analisando cada uma dessas obrigações, sejam de competência mensal ou anual, e aí a gente define os parâmetros e apresenta o que a gente encontrou. Então, esse quadro aqui, ó, é um quadro que tem parâmetros ou regras, a gente chama de regras, né? Que a gente valida antes de fazer o pedido de qualquer cliente junto à Receita Federal. E isso eu faço do menor ao maior, né? Aqui, por exemplo, eu cuido da JBS, né? Eu tenho aqui o Simões Solar Coca-Cola, recuperamos os impostos da Azul, né? O que eu mais faço é a concessionária, né? Mas, assim, qualquer que seja o segmento, todo mundo tem obrigação acessória. Então, a gente faz essa validação para todo cliente que pede. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, no grupo ou subgrupo de preenchimentos, a gente encontrou nessa concessionária 13 ocorrências, ou seja, 13 inconsistências. E essas inconsistências, elas podem levar a exposições. E aí a gente qualifica essa exposição dessa concessionária num risco que a gente chama de alto, médio ou baixo. Se o risco for alto, a gente precisa entender. Ele pode ser alto por conta do valor, né? Uma recuperação errada quebra uma empresa, então o valor é importante. E mais importante que o valor vezes a probabilidade de ocorrência, né? Às vezes você tem um valor que o valor é muito alto, mas a probabilidade de ocorrência é muito pequenininha, 0,1. Então não vou colocar aqui, né? Então, mas quando o valor é significativo e a chance de ocorrência é razoável, vem para cá, né? E no contraponto você tem exposições baixas, né? Baixa porque às vezes o valor é pequenininho, né? Então você pega, por exemplo, situações que a chance de dar problema é 0,1%, tá? Eu vou lançar essa exposição baixa. Às vezes o risco é alto, mas o valor é muito pequeno. Então a gente faz essa classificação das inconsistências que a gente encontrou, né? Nesse caso aqui, olha que interessante, 189 inconsistências, né? Das quais nenhuma alta, muitas baixas e algumas médias, né? As médias eu preciso entender para saber se eu vou me mexer ou não. Só para você entender um pouquinho mais o que seria uma inconsistência, olha que legal isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o caso aqui de uma regra que a gente chama aqui 0048, que é participante sem inscrição estadual com crédito de ICMS. Traduzindo para você, essa concessionária, ela comprou um produto destinado à revenda. Quando ela comprou esse produto destinado à revenda, ela se creditou de ICMS, né? E aí, a gente agora fazendo a validação disso, a gente percebeu que esse fornecedor dela não tem inscrição estadual. Poxa,
como é que eu compro um produto destinado à revenda, me credito de ICMS na entrada, e esse fornecedor de quem eu comprei não tem inscrição estadual? Tem alguma coisa errada. Aí fomos analisar, não, porque a gente está analisando em 2025 e esse fornecedor, ele quebrou. Na verdade, essa operação é uma operação de 2012. À época, o fornecedor existia, tinha inscrição estadual, estava numa situação regular. Então está tudo bem, porque eu estou analisando lá atrás, 2012. Né? Agora, em 2025, o mundo é dinâmico e, de fato, a empresa pode não existir mais, não tem problema nenhum. Só que eu tenho que levantar, eu preciso entender isso agora. Quer dizer, isso tem justificativa. Né? Então, isso a gente faz para cada uma. Olha a quantidade de regras que a gente aplica aqui para evitar ser surpreendido por parte da Receita Federal. Por exemplo, aqui, ó, regra 157. Base de cálculo de PIS/COFINS incorreta. O que é isso aqui? Eu estou pedindo uma recuperação de PIS/COFINS, eu preciso revisar a base de cálculo de PIS/COFINS, né? E aí eu vi que a base de cálculo está errada. Como é que eu vou pedir uma recuperação se eu calculei errado? Aí vamos entender. O que aconteceu aqui? O camarada inverteu o CST de entrada com o CST de saída. Tudo bem, isso aqui é fácil de corrigir, né? Então, a ideia, minha recomendação para você é não só olhar para o valor a recuperar, mas olhar principalmente para as posições que você tem, mas assim, de forma ordenada, com plataforma, com método, com processo, com valor, né? Para entender se faz sentido a gente fazer alguma coisa ou não, tá? Bom, agora então a gente sai de metodologia, quer dizer, só mais um último capítulo importante aqui. Muita gente, quando vai fazer a recuperação de impostos, ela faz a recuperação e torce para dar certo no prazo de 5 anos. Não gosto. Eu acho que a gente tem que fazer todos esses deveres de casa, de analisar inconsistências, analisar as posições, e depois que tiver tudo bem, a gente primeiro fazer um pedido à Receita Federal. Toda vez que for possível isso, né, você fazer o pedido antes à Receita, antes de você usar, isso é bom. Porque se o teu pedido for indeferido, nesse caso, o valor a devolver é zero, né? Você só está perguntando. Então a ideia tá com o dever de casa bem feito? Faz o pedidinho, vai até a Receita antes, né? Oi, Receita, tudo bem? Pretendo utilizar, tá tudo bem para você? E aí, o nome bonito disso é pedido de habilitação, né? De decisão transitada em julgado. Então a ideia faça o pedido à Receita, se ela disser sim, né? Se sair, por exemplo, um despacho decisório autorizando para você fazer isso aqui, que é o caso, por exemplo, aqui de alguns despachos decisórios, o auditor fiscal fala assim: tá autorizado, pode usar. Tá autorizado, pode usar. Maravilha. Ó. Esse aqui é um caso de um despacho decisório. Tá vendo? O auditor fiscal diz que foram atendidos os requisitos necessários e coloca aqui a habilitação deferida. E tá tudo bem. Aí a gente vai usar. Mas a ideia é você fazer o pedido antes, porque se isso aqui der errado, e você tiver pedido antes, não tem que devolver nada, né? Você não usou, você só está pedindo. Então, se você ainda não usou, valor a devolver zero, juro zero, multa zero. Então, é muito mais inteligente você pedir antes e aguardar o despacho decisório da Receita Federal, seja permitindo que você compense, ou seja, por exemplo, uma restituição, porque há vários casos em que a Receita Federal acredita o valor na sua conta, né? Do que você fazer e torcer para dar certo no prazo de 5 anos, tá? Essa é a nossa recomendação para você, né? Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, eu vou começar a entrar aqui agora nos produtos. Se quiser perguntar, fica à vontade. Se não, vamos nessa. Bom, recuperação de PIS e COFINS monofásico. Vamos lá. Esse é o tema que a gente um dos dois temas que a gente mais faz hoje, né? Que história é essa aqui? Só para você entender. Em 2017, foi promulgada a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, né? Então, o Brasil praticava uma bitributação, quer dizer, pagava-se PIS/COFINS sobre o valor da nota, uma vez que o ICMS integra o valor da nota, o ICMS é um imposto por dentro, já está embutido. Ao pagar PIS/COFINS sobre o valor da nota, eu pagava PIS/COFINS sobre o ICMS. Então, você tinha uma tributação em cascata, uma bitributação. Então, esse tema foi parar no STF, transitou em julgado numa decisão colegiada, chama-se repercussão geral, vale para todo mundo, e foi pacificado o entendimento de que o ICMS não entra na base do PIS/COFINS, né? Ótimo, missão cumprida. Todo mundo saiu correndo e aí nós, acho que praticamente o Brasil inteiro já fez a recuperação do seu PIS/COFINS, quando, digo seu, quando você emite a nota fiscal vendendo os teus produtos aí e mercadorias, né? Qual é o ponto? Trazendo agora para a nossa realidade de concessionárias. As montadoras entraram com ação judicial para tirar o ICMS da base do PIS/COFINS.
em especial do PiscoFins monofásico, que é aquele PiscoFins quando você tem alíquota concentrada para alguns produtos, né? É o caso, por exemplo, do carro zero, né? Você, quando concessionário, quando compra um carro zero da montadora, o PiscoFins que a montadora paga na operação de venda para ti, ele já é majorado, né? A montadora não paga a alíquota de PiscoFins normal, seria 9,25, que é o que você paga. Ela paga 11,6, dependendo do ano, porque ela já está tributando a cadeia toda, né? O governo faz isso, ele majora as alíquotas num determinado elo da cadeia, um só, por isso o nome é monofásico, geralmente o primeiro elo, né? Montadora vendendo para concessionária, porque o governo tem medo de tomar um calote. Então é melhor ele concentrar a tributação, ele concentra a tributação no primeiro elo, e aí o primeiro elo paga, e daí para frente já está pago de todo mundo. Né? Assim que funciona o PiscoFins monofásico. Vale para algumas autopeças também. Né? E aí, quando as montadoras entraram com a ação para recuperar o PiscoFins monofásico, tirando o ICMS da base, ganharam. As ações transitaram em julgado e as montadoras colocaram o dinheiro no bolso. Né? Aqui começa a nossa solução administrativa. O que aconteceu? A montadora, quando entrou com a ação para recuperar esse negócio, ela entrou com a ação para recuperar todo o PiscoFins monofásico. Tem um pedaço do PiscoFins monofásico que foi pago pela montadora que pertence à concessionária. Porque se a montadora estivesse pagando só o PiscoFins dela, seria a alíquota dela. Mas não, a alíquota é majorada para você abranger a cadeia inteira. Então tem um pedaço daquele PiscoFins que ela está recuperando, ela montadora, que pertence a nós, concessionários. Né? E aí o que aconteceu? Algumas montadoras fizeram um acordo com as associações de marca. Né? Então, o caso, por exemplo, da Abrari, que fez um acordo lá, acho que na época era, salvo melhor juízo, quem estava lá era o Rui, agora quem está lá é o Walter, fez um acordo, eu acho que de 50%, foi um acordo bom. Posteriormente, a Nissan fez um acordo também, agora mais recentemente também topou pagar. A Chevrolet, a GM, também fez um acordo para poder pagar. Acho que a Toyota também fez um acordo. Agora, mais recentemente, a Acave, Volkswagen Caminhões também fez. Então, você tem aí 5 ou 6 grupos de concessionárias que a associação fez o acordo com a montadora e recebeu lá, na média, 50% do valor que a montadora recuperou. Né? Então foi um acordo, um bem bolado, e a partir daí, então, essas concessionárias recebem ou dinheiro em conta, ou fundo de comércio, fundo de investimento, ou desconto. Aí cada associação, a gente trabalha para. Tem parceria com muitas, né? Eu vi que cada uma delas fez um acordo diferente com a respectiva montadora. Algumas associações não fizeram um acordo com a montadora. É o caso, por exemplo, da Abracaf, lá, com a Stellantis, né? A turma lá da Fiat. Então, o pau está cantando, o processo está correndo lá em Minas Gerais, né? Lá, por exemplo, acho que ainda vai demorar uns 50 séculos para esse troço ser julgado. Né? Então, o que aconteceu? Algumas concessionárias chamaram a gente para resolver o problema. Foi o caso, por exemplo, da Aço Honda, lá do Virgí. Falou, pô, Zé, como é que a gente resolve esse negócio aqui? Falei, olha, brigar com a montadora é um negócio meio complicadinho, né? Porque a montadora é o braço forte. E se você briga com a montadora, você corre um risco de daqui a pouco alguém dizer que você descumpriu alguma coisa da lei Ferrari, você não renovou um determinado parque ferramental, aí vem uma advertência, daqui a pouco o cara te descredencia. Então, a solução que eu vou propor é não brigar com a montadora, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar recuperar esse PiscoFins monofásico que você tem direito direto na Receita Federal, né? E aí a turma adorou a ideia, falou, pô, bacana, então dá para recuperar administrativamente? Dá para recuperar administrativamente. Disse assim, bom, mas como é que a gente vai recuperar administrativamente? Então, a gente vai recuperar esse troço administrativamente da seguinte forma, eu vou pegar tudo que você comprou da montadora, vou retroagir até onde a ação permitir, aí tem que ver a ação individual, tem que ver a ação coletiva, aí tem um pouquinho tem que ver caso a caso. E aí, mas tem situação de concessionária que retroage até 2014, umas que retroagem até 2012, umas que retroagem até 2007. Então eu vejo, desde que a concessionária tem as notas fiscais, né, porque às vezes tem eletrônica, às vezes não tem problema, eu vou retroagir até onde eu tiver documentação suporte. Não tem documentação suporte, não tem o que fazer, né? Mas dá para retroagir bastante tempo. Então qual é o ponto aqui? É a gente retroceder, identificar tudo que a concessionária comprou da montadora e fazer o pedido junto à Receita Federal. E aí a gente testou isso, né? Porque se a Receita Federal reconhecesse esse direito em prol do concessionário, a recuperação ficaria mais segura, porque seria proveniente da Receita Federal, ela seria mais rápida, porque quando
a concessionária briga com a montadora, tudo que vai para o judiciário demora demais. Então, na hora que eu faço isso aqui em âmbito administrativo, o despacho sai em um mês, né? Então, em um mês, a gente já tem os despachos aqui das concessionárias. Então, em um mês resolve-se isso, né? Então, é mais rápido, é mais seguro porque vem da Receita Federal, evita a indisposição de brigar com a montadora, né, o que é ótimo também. E você ainda tem um desconto, porque quando a concessionária briga com a montadora via associação, o problema é que se você exige que a montadora devolva para você, você vai receber uma indenização civil, né? Porque ela é entre particulares. É a montadora, que é um ser privado, devolvendo para a concessionária, que é privado. Privado, privado. Esse dinheiro é tributável quando você recebe, né? Ao passo que se você recebe isso como uma devolução da Receita Federal, você não tem os mesmos impostos. Então ainda o bolo ainda fica maior. Ou seja, só vantagem você buscar isso direto na Receita Federal. E foi isso que a gente fez. O meu maior desafio à época para recuperar isso era saber qual é o pedaço do PIS/COFINS monofásico que é recolhido pela montadora na venda do carro zero, que concerne a concessionária. Porque a matéria está pacificada no judiciário no sentido de que não se paga o PIS/COFINS sobre o ICMS. Mas quando a montadora recolhe 11,6, qual o pedaço da alíquota que ela está recolhendo, porque o número é fechado, que diz respeito à montadora e qual o pedaço que diz respeito à concessionária? Ninguém fala. Então a solução foi uma consulta formulada à Receita para que a Receita Federal dissesse qual o pedaço que cabe a cada um. E é isso aqui, esse é um dos 15 documentos muito importantes que eu uso no meu pedido junto à Receita Federal para fundamentar, para conseguir o despacho decisório reconhecendo em favor da concessionária. Então, essa aqui foi uma consulta formulada ao CETAD, Coest, COSIT, que são os órgãos da Fazenda de consulta. E aí a pergunta foi assim, ó, qual é o cálculo que eu tenho que realizar para eu conseguir verificar qual é a parte do PIS/COFINS monofásico que pertence à montadora e qual é a parte do PIS/COFINS monofásico que pertence à concessionária. Então, o auditor fiscal responde o parecer, montando 2 quadrinhos. O quadro que eu vou usar para você é esse aqui, o do não cumulativo, que é o do lucro real, são sinônimos. Então, olha como é que o auditor fiscal foi professoral no valor a recuperar aqui pela concessionária. Ele colocou o seguinte, olha, gente, bem didático. Se a tributação fosse normal, se ela não fosse monofásica, ela seria assim, ó, a montadora ia vender um carro para a concessionária por 100 dinheiros, a montadora, sendo ela lucro real, ela deveria pagar um PIS e COFINS a uma alíquota de 9,25, que é aplicado sobre o preço de saída, ela acharia 9,25 a débito para pagar. Bom, aí vem para a concessionária compra o carro por R$ 100 da montadora e revende o carro por hipótese por 130. Aí, sendo a concessionária lucro real, a concessionária estaria também sujeita a uma alíquota de 9,25, que é aplicado sobre o preço de saída dela, acharia um PIS/COFINS a pagar de 12,03. Só que ela comprou o carro, a mercadoria lá da montadora, com 9,25 embutido no preço. Então ela faria 12,03 a débito na saída, 9,25 a crédito na entrada, ela recolheria a diferença aqui do PIS e COFINS, que daria aqui 2,78, né? Isso se a tributação fosse normal. Mas não é assim que funciona, porque a gente está estudando aqui agora a tributação concentrada ou monofásica. São sinônimos. Então, na tributação monofásica, ela é concentrada na primeira etapa, né? No primeiro elo. Então, como é que funciona? A montadora vende o carro para a concessionária por 100 dinheiros. A montadora está sujeita a um PIS/COFINS concentrado majorado aqui de 12, né? Perceba que aqui a alíquota não é 9,25, porque ela está majorada de propósito, porque aqui a montadora está pagando PIS/COFINS de todo mundo. Então ela recolheu 12% de 100, recolheu 12, tá? Aí vão para a concessionária. A concessionária compra o carro por 100, revende por 130. E aí nessa etapa aqui, a concessionária vai pagar de PIS/COFINS zero. Aqui que eu apanhei. Porque aí a turma falou assim, tá vendo? As montadoras vieram com todas as garras, né? Você está querendo recuperar uma coisa que não é tua, você não pagou nada. Eu falei, não, não, só um minutinho. Eu não estou pagando nada nessa etapa. Mas eu não pago nada nessa etapa porque você, montadora, já recolheu o meu PIS/COFINS na etapa anterior. Então, quando você recolhe 12 aqui, você está recolhendo o seu e o meu. Não é? Então, eu estou recolhendo zero agora, mas o meu está embutido aqui. Ó. E essa aqui é a essência da consulta à Receita, né? Que o auditor fiscal concluiu de forma corajosa. Olha que legal que ele fez aqui, cara. Olha a conclusão dele. Ó, nos cálculos apresentados na tabela 1 acima, considerando um nível de agregação médio de 30% na etapa da venda final pelas concessionárias, a carga tributária resultante da aplicação da alíquota concentrada nas montadoras de 12,
que é o que incide, por exemplo, no carro zero, seria distribuída em aproximadamente 77% para as etapas iniciais e 23% para a etapa final. Aqui é o que interessa. 77% e 23%. 77, 23 de 12. Aqui ele resolveu a minha vida. Porque ele me disse, ele fez a distribuição da pizza, que é o calcanhar de Aquiles desse negócio. Né? Então, quando a montadora aqui, voltando para o quadro, recolhe 12, o que ele está dizendo é 77% dos 12 pertence à montadora. 23% dos 12 pertence à concessionária. Aí você fala, pô, de onde é que o cara tirou 77 e 23? Quando você aplica 77% de 12, você encontra 9,25. O auditor fiscal foi lógico. O que ele falou, gente? A alíquota da montadora, sendo ela lucro real, é a alíquota da não cumulatividade. É a alíquota padrão, 9,25. Que, aliás, 9,25 dividido por 12 dá 77%. Então, o que a montadora recolhe de 12, 9,25 é dela, e a diferença de 12 para 9,25 dá 2,75, é o pedaço que diz respeito à concessionária, ou 23% de 12, se você preferir, é igual, são equivalentes. Né? Então, esse aqui foi a base para o nosso raciocínio, para a gente submeter isso à Receita Federal, para a Receita Federal reconhecer. Então, assim, nós testamos, fizemos o pedido até a Receita, e para nossa grata surpresa, esses aqui que você viu são as habilitações dentro da Receita Federal, algumas delas, né? Dos auditores fiscais definindo o reconhecimento do PIS/COFINS monofásico em favor do contribuinte. Tem vários, né? Alguns trazem valor, outros não trazem valor. Aí cada situação é uma aqui diferente. Né? Então, isso aqui foi muito legal, porque isso permitiu que a gente conseguisse resolver o problema do PIS/COFINS monofásico para a turma que estava em rota de colisão com a montadora. Então, o caso que eu vim fazendo, por exemplo, hoje para as concessionárias Fiat, isso, né? Fiz também para as concessionárias Honda, né? E aí tem os diversos clientes aqui. Tem alguns aqui com a gente também prestigiando o nosso evento, né? Agora, a parte boa da história é a seguinte: a gente está fazendo isso não só para as concessionárias que não fizeram a recuperação, como também para as concessionárias que já fizeram a recuperação, o Aparício. Porque que acontece? Quando você faz um acordo com a montadora, no acordo alguém está abrindo mão de alguma coisa, né? Então alguém está deixando de receber 100%. Então qual é a ideia? A gente tem muito cliente aqui dentro que fez o acordo com a montadora e que está buscando agora na Receita Federal. E aí a parte boa é, sim, funciona. A Receita Federal, ela devolve, né? Aí você fala assim, mas espera aí, quando você faz o acordo, você não pode brigar com a montadora, claro. E é isso mesmo, um acordo que as associações fizeram é que você não pode brigar com a montadora, com a montadora. Mas se você ler o acordo, e até sugiro que você faça isso, eu não encontrei nada que diga que você não possa brigar com a Receita. Então, desde que você respeite o acordo com a montadora, né, e tem que respeitar, porque nada justifica você brigar com a montadora, né, a ideia é respeite a montadora e vá buscar na Receita Federal. Então, as concessionárias estão conseguindo ganhar nas duas pontas. Elas estão ganhando, as que fizeram acordo, né? Receberam via acordo e estão recebendo agora a restituição via Receita Federal também, né? E para de pé. Então, é um dinheirinho bom que cai na conta. Em um mês, geralmente, é o prazo que a Receita Federal tem para chancelar esse negócio. E essa é a recuperação que a turma mais tem feito hoje, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Já ficar à vontade. Teve uma concessionária que ela me perguntou assim, mas no caso do PIS/COFINS monofásico, a Receita Federal vai devolver, então, o PIS/COFINS duas vezes? Né? Esse é um caso muito interessante, né? O de devolver duas vezes. Né? Eu acho que pela primeira vez no Brasil, sim, a gente vê a Receita Federal, aspas, perdendo alguma coisa, né? Porque eu nunca vi a Receita Federal perder nada. Mas nesse caso, assim, e é caricato, Aparício, porque o que acontece, né? Quando a montadora recolhe o PIS/COFINS monofásico, ela recolhe uma alíquota majorada de 11,6. A gente viu o entendimento da Receita Federal que uma parte pertence à montadora, a outra parte pertence à concessionária. Quando a montadora foi fazer o pedido na ação judicial, ela deveria ter pedido só o pedaço dela, mas ela não fez isso. Ela não pediu 9,25, ela pediu 11,6. Aí o procurador da União, lá na esfera judicial, podia ter falado, pera só um minutinho, ô montadora X, você está pedindo aqui o PIS/COFINS monofásico de todo mundo, mas o teu não é esse não, hein? O teu é só um 9,25 aqui, não falou nada.
Então, as montadoras ganharam na ação delas, primeira instância, segunda instância, transitou em julgado. Aí, ato jurídico perfeito. Aí, algumas esperaram até passar o prazo da ação rescisória, né, que seria o instrumento para você desfazer uma ação transitada em julgado, então você tem que esperar mais 2 anos depois do trânsito em julgado. E aí passou o prazo da rescisória, a montadora foi até a Receita Federal e recebeu tudo que tinha que receber. Missão cumprida, né? E as concessionárias? As concessionárias têm direito a receber o pedacinho delas, né? O 2 ponto qualquer coisa, aqueles 23% que a gente viu lá. Então a gente dá entrada na Receita Federal com base na nossa decisão transitada de julgado, porque eu, concessionário, eu também tenho, ou individualmente, ou via associação, eu tenho a ação da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Então a gente usa a ação para fazer a habilitação na Receita Federal do PIS/COFINS que foi recolhido pela montadora. E a gente pega lá o 2 ponto qualquer coisa, né? Então, esse pedacinho de 2 ponto qualquer coisa, a Receita Federal devolve para a concessionária e devolve para a montadora. E aí a turma fala assim, pô, mas ela não vai encrencar, não, a Receita Federal, dizendo que está devolvendo. Ela não tem como fazer isso, né? Por que ela não tem como encrencar? Porque ela está diante de 2 atos jurídicos perfeitos. Veja, a montadora tem decisão transitada em julgado que dá a ela o direito de receber o 11,6, lá o 12. E não tem mais recurso. Já passou até o prazo da ação rescisória. Quer dizer, quando você vai para a Receita Federal, você vai tão somente para um procedimento administrativo. Você não discute mérito na Receita. Porque o mérito você já discutiu no judiciário, com ação transitada em julgado. Então a Receita não tem um condão, não tem o poder de desfazer uma decisão transitada em julgado. Cabe ela respeitar. E no caso das concessionárias, a concessionária também tem ação transitada em julgado, passado o prazo da rescisória. Então, o que cabe à Receita Federal é simplesmente pagar os dois. É por isso que ela está pagando e não está abrindo o bico, né? Porque se ela tentar desfazer uma ação transitada em julgado vencido o prazo da rescisória, ela vai ter que pagar, tem chance muito grande de perder, ainda tem que pagar a sucumbência, né? Bom, esse é o nosso. Pois não. Esse é o nosso produto número 1. Então, quem tiver alguma curiosidade em relação a essa questão do monofásico, pode perguntar. Pergunte agora o cálice para sempre. É assim que fala o Aparício. É o padre. É o padre, né? É. Maravilha. Então, pauta 1 foi, temos a oportunidade de recuperar, então, esse pedacinho do PIS/COFINS monofásico recolhido pela montadora, com esse entendimento da Receita Federal, que diz qual pedaço que compete à concessionária. Bom, vamos sair agora, então, do PIS/COFINS monofásico e vamos falar um pouquinho sobre a história da subvenção, que muita concessionária fez, mas não fez a subvenção toda. A gente tem um remanescente aqui para poder fazer. Então, fazendo curta aqui uma longa história, que história é essa aqui de subvenção, né? A concessionária, quando vende carro usado, ela tem um desconto de ICMS, né? Nos 27 entes, considerando o Distrito Federal, você tem lá um desconto de 95% de ICMS quando você, concessionária, vende o carro usado, né? Isso pode chamar de crédito presumido, redução de base de cálculo, enfim, é uma subvenção, é um benefício que os estados dão para as concessionárias, esse desconto de ICMS. Aí o que a Receita Federal fazia, né? Porque para o concessionário que tem o desconto de ICMS, bom para ele, né? Menos imposto, aí o resultado fica maior. Aí o que a Receita Federal fazia? Ah, resultado maior, então paga mais imposto de renda. E cobrava imposto de renda sobre o desconto de ICMS, né? Ou seja, imposto de renda incidindo sobre ICMS. Então, isso é uma afronta à interdependência dos impostos, dos poderes, né? Porque na hora que o Estado, que é um ente autônomo pela Constituição, ele decide dar o desconto de ICMS, é conveniência e oportunidade dele. Se a União vai cobrar imposto de renda em cima disso, ela está limitando o alcance do benefício no empresário, né? Ela está invadindo a competência ou a seara do Estado. Então, esse tema teve muito julgamento para lá e para cá, e ele foi pacificado em 23. Então, em 2023, o STJ ele julgou o tema 1182, dizendo o seguinte: olha, gente, não se paga imposto de renda nem contribuição social sobre esse benefício de ICMS. Então, acabou. Ou seja, benefício de ICMS não sofre incidência de imposto de renda e contribuição social, retroativamente. Quer dizer, permitindo que a turma fosse buscar 5 anos antes, né? E isso é o que está acontecendo hoje. Então, você olha para. Quer dizer, se você tem algum tipo de benefício, e é o caso das concessionárias, desconto de ICMS, esse desconto de ICMS ele não é base de cálculo para imposto de renda e para contribuição social.
Aí você tem aqui um monte de dever de casa para poder fazer, né? Então você tem que mostrar isso na sua contabilidade, você tem que fazer lá no patrimônio líquido, contabilmente falando, criar a reserva para subvenção. Então você tem mil coisas que aí é o que eu faço. Tem que entrar e tem que analisar, cumprir todos os requisitos previstos aqui para poder ter direito de recuperar o imposto de renda. Se sim, você consegue retroagir os últimos 5 anos e colocar no caixa, né? Em 2024, mudou a regra. Então, olha que interessante, né? A matéria foi pacificada em 2023, dali para trás. Então, você tem duas situações quando você pensa em subvenção. Você tem de 23 para trás, a gente consegue recuperar sem ter que comprovar que era uma subvenção para investimento. De 2024 para frente, você só consegue recuperar se comprovar que é uma subvenção para investimento. E praticamente nenhuma concessionária consegue comprovar de 2024 para frente, Aparício. Porque a subvenção que os estados dão para as concessionárias são subvenções para custeio, não são subvenções para investimento. Então, por conta disso, então, olha, você tem dois momentos aqui quando você fala da subvenção, né? Então, você tem um momento para trás, ou seja, antes de 1º de janeiro de 2024, então eu consigo recuperar 2023, consigo recuperar 22, consigo recuperar 2021, consigo recuperar 2020. E a Receita Federal devolve em dinheiro, tá? Isso aqui cai na conta da concessionária. Então, isso aqui é um pedido de restituição. Olha que coisa boa, né? Agora, a partir de 1º de janeiro de 24, quando o governo se mexeu e publicou uma lei, o governo muda a lei, criando muito mais óbices para impedir que as empresas consigam recuperar de 24 para frente. Então, de 24 para frente, você ainda consegue recuperar. Só que você não recupera mais a contribuição social, só recupera o imposto de renda. O prazo para você conseguir recuperar vai de 5 a 25 anos, aí você tem que fazer um projeto antes, como condição para a fruição do benefício, e você ainda tem um ponto que hoje é intransponível, de 24 para frente, que é a questão do ato concessivo, que está na lei, né? Porque o que o governo fez? Ele disse o seguinte: de 24, está na lei federal, né? De 24 para frente, quem quiser recuperar o imposto de renda tem que ter alguma contrapartida na lei do Estado. Ou seja, o Estado, quando concede o benefício e o desconto de ICMS, ele tem que trazer alguma contrapartida, algum esforço por parte do empresário, porque é esse esforço que pode ser investimento em bem de capital, pode ser criação de emprego. Aí, é esse esforço que vai caracterizar que essa subvenção é uma subvenção para investimento. Porque a partir de 24, somente subvenções para investimentos, ou seja, que exigem contrapartida, é que mantém o benefício. E você pega, por exemplo, o carro usado, não tem contrapartida, né? É simplesmente desconto na cabeça. Então, esse desconto que as concessionárias ainda têm, ele não é classificado como para investimento, ele é uma subvenção para custeio. Então, por força disso, de 24 para frente a gente não recupera mais, só recupera de 24, de 23 para trás. Até aqui, estou chovendo no molhado. O que tem de diferente, que a turma não sabe? É que dá para recuperar também o PIS e a COFINS. Tem muita gente que não recuperou o PIS e a COFINS sobre a subvenção. Recuperou só o imposto de renda e a contribuição social. Então, além do imposto de renda e contribuição social, você tem o PIS e a COFINS, né? Com ritos diferentes. Aqui a mecânica é outra. Então tem que fazer consciência para não se enrolar, porque tem algumas características mais invocadas que no caso do imposto de renda. Essa é uma oportunidade complementar. A outra oportunidade complementar da subvenção, que muita gente não fez, é a dos carros novos, Aparício. Porque a turma só fez a subvenção do usado, mas não sabe que dá para fazer a recuperação da subvenção dos carros novos. Porque você também tem desconto de ICMS na compra do carro novo. Aí você fala, onde? Tem. Quando você compra carro novo no Brasil, Tem base de cálculo reduzida. é isso aí, comandante. Tem base de cálculo reduzida, né? Você não faz o pagamento da alíquota cheia de ICMS quando você compra um carro novo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você pega uma alíquota lá de 22, 23%, e aí quando você vai pagar, você não paga isso, você paga 12, né? Porque Isso. você pratica uma redução de base de cálculo de forma que a alíquota efetiva ela seja de 12%, né? Então esse aqui é um carro, um caso típico. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Esse exemplo aqui para a pessoa entender. Isso aqui é um carro no Rio de Janeiro, tá vendo aqui, ó, valor tudo discriminado, né? Valor do item, seguro, ICMS normal, IPI, blá blá blá.
veja que tem uma linhazinha aqui, ó, percentual de redução de ICMS-ST, porque o Rio de Janeiro pode ter a alíquota que ele quiser. Tem estado que é 17, Santa Catarina, tem estado que é 18, não tem problema. Mas, se você tem um benefício que faz com que a base de cálculo efetiva seja 12, essa diferença da alíquota nominal para a alíquota de 12, ela é um benefício de ICMS. E aqui os números ficam muito interessantes, porque o volume de carro novo, o preço é maior, o volume é grande, né? Então, quando você fala assim, no carro usado o desconto é de 95%, nominalmente ele é maior, mas quando você pega volume aqui e faz a multiplicação, o número aqui fica muito grande, né? E muita gente nem enxerga essa redução, porque quando você compra o carro novo, como o ICMS é ST, ele é embutido no preço do carro, você não vai recuperar, né? Porque quando você tem ST, o ICMS ele vira custo, ele é incorporado ao preço do produto. Então a contabilidade lança o valor fechado, ela lança o valor da aquisição com o ICMS ST dentro, então ela nem vê o desconto de ICMS. Por isso é que tem esse caso aqui, por exemplo, olha que interessante, né? Essa concessionária comprou o carro por 97, com ICMS ST, vendeu por 126. Aí você faz aqui um menos o outro, você apurou um lucro antes do imposto de renda de 29 mil. E pagou lá o imposto de renda em cima de 29 mil. Na verdade, o que faltou fazer? Ajustar a base de cálculo. Porque ela não é de 29, né? A base de cálculo de imposto de renda, você tem que expurgar o efeito da diferença da alíquota máxima, no caso do Rio de Janeiro 22, 23, para 12. Tirar desses 29, senão você vai majorar a tua base. Então, quando a gente refaz a conta aqui, ó, a gente acha primeiro o valor do ICMS ST incentivado, que é a diferença entre o que você pagaria e o que você pagou, 6 mil e alguma coisa, vai lá na contabilidade e faz o ajuste no LAUR. No LAUR. Então, aí nesse caso aqui, o valor do imposto de renda a pagar é menor, é 7 mil e pouco contra 9 mil e pouco que eu tinha calculado. Então, você tem uma diferença aqui de 2 mil reais a recuperar para fim de imposto de renda. Isso aqui, num carro, né? Aí quando você bota isso aqui para centenas de milhares de carros, aí os números ficam astronômicos. Então, quem só fez a subvenção do carro usado tem a subvenção dos carros novos para fazer também. E o número é bem significativo, né? Aí tem que só considerar também, Aparício, a legislação de cada estado, né? Porque a gente tem estados onde esse benefício ele é mais explícito e tem estados onde o benefício ele não é tão explícito. Então, você pega, por exemplo, Rio de Janeiro, é um lugar bom de fazer. Por que é bom de fazer? Porque no Rio de Janeiro, a legislação fala expressamente em redução de base de cálculo. Então, ela não deixa dúvida de que isso é um benefício para as concessionárias. Rio de Janeiro é legal, Rio Grande do Sul é legal. Agora, você pega, por exemplo, São Paulo e Santa Catarina. Cara, o que o governo de São Paulo fez? No caso do carro novo, que o ICMS ST também é 12 lá. Ele falou assim: então, concessionárias, quando compram um carro zero em São Paulo, a alíquota é de 12. Me criou um problema. Porque ele Claro. não, porque aí, chefe, ele não está dizendo que a alíquota é de 18 ou 19, mas haverá uma redução de base de cálculo de forma que a alíquota seja 12. Ele falou assim: a alíquota é 12. Pronto. No fim do dia, todos concordamos que há um benefício porque você não está pagando a alíquota máxima. Porque se eu fosse trabalhar com a alíquota máxima, você ia pagar muito mais do que isso. Então, é um benefício econômico, não tem dúvida. A questão é que a forma como foi escrita pode dar a entender que isso é uma alíquota padrão, não é um benefício, né? Porque o Estado ele tem um range de definição de alíquota. Ele pode definir de tanto a tanto. Ele definiu o que é aqui, não definiu o que é lá em cima. Fala, comandante. Quando você deu aquele exemplo ali em cima de uma recuperação de 2 mil e pouco, aquilo equivale a praticamente 3% do valor do veículo. Olha só, é extremamente significativo. Eu acho que qualquer concessionário que vende aí 1.000 veículos ano, 80 carros mês, e eu estou dizendo um concessionário relativamente pequeno, não estou falando em grupos, se você colocar mais 3% no negócio dele, ele provavelmente não tem 3% na última linha no negócio dele, no profit final. Então, multiplica aí 2.000 e poucos reais por 1.000 carros, quanto que dá isso aí? Então, Fantástico. A é, conta de padeiro, comandante. é Essa é essa 3. conta de padeiro que eu estou fazendo. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Essa de padeiro, 3% ao ano, eu retroajo 5 anos, né? Então seria 3 vezes 5, 15. Só que 24 não pode, lembra? Porque 24 mudou a lei.
Então, vou multiplicar por 4. Então, é 12% sem correção. Quando você selica, pode fazer conta de 15% de um faturamento anual, o número aqui. É isso. Nesse cálculo aí, nesse exemplo que você deu, se ele vender 1.000 carros ano, ele coloca mais 2.200.000 no caixa. Por 4 anos é 10 milhões. Já É um belo ajuda o número. caixa. Já Já ajuda. ajuda o caixa. E no Rio de Janeiro, que é onde a gente está, fica mais fácil, né? Fica mais fácil porque a legislação traz o benefício de forma expressa. E a ideia é essa, né? Tem que fazer o deverzinho de casa, tem que primeiro fazer o pedido, né? Lembrando a receita de bolo, né? Primeiro você olha para a contabilidade, vê se você cumpriu os 50 mil requisitos, vai lá na Receita Federal, faz o pedido antes, vê se ela reconhece, para não ter susto, né? E aí reconheceu, é dinheiro na conta. Ok. Estou Mais alguma. preocupado que ninguém faz pergunta. Todo mundo entendeu a dinâmica, a apresentação e deve estar fazendo conta agora. Ó, quanto é que eu posso agregar no meu caixa aí? Essa é a Todo mundo minha. comemorando antecipadamente. Tá Mas, todo mundo. mas, mas Oleta tem que fazer o que a Santa Madre Igreja manda. Fazer isso e confessar, tá? Pedir para o É, padre toda a tramitação legal e depois que ela der, o Zé Carlos pode falar com mais propriedade, não tem como tirar de você de volta, tá? Se ela deu o despacho, certo, Zé Carlos? é bem mais difícil, né? Pô. É. Porque qual é o truque aqui? O truque é assim, como metodologia, né? Geralmente a turma faz a recuperação e torce para dar certo em 5 anos. Eu inverto a ordem. Ao invés da gente fazer torcer para dar certo, a gente primeiro pergunta para a Receita Federal se pode. E falar assim: ó, eu acho que eu tenho direito. Se eu tiver direito, você, por favor, me devolve, né? Então, eu submeto a análise da Receita Federal a priori. Esse que é o golaço, né? E aí, assim, ela vai primeiro analisar, e aí, meu amigo, se tiver direito, aí fica. Ela vai devolver. E creia, Paris, se não tiver direito, ela vai encher o saco para fazer de tudo para não devolver. Então, quando cai na conta. É porque já foi analisado, então. É, é muito mais seguro do que É, judicializar um negócio desse. Que aí vai é isso. passar pela cabeça de um juiz, que vai ter a contra-argumentação do outro lado e vai enrolar, enrolar, enrolar. Legal. E tal. Aqui, Aparece, tem gente que já fez o projeto com a gente. Tem 3 clientes aqui. Eu não vou expor se o cliente quiser. Se o colega quiser falar, tudo bem, mas tem 3 clientes aqui presentes que já fizeram aqui com a gente. Ô, Alfredo, você é da Lealto? Isso, Léo. Ah, que legal. Você foi quem me sugeriu falar com vocês foi o Aparício e um sujeito chamado José Carlos Dourado. Não sei se você conhece a figura. Conheço, né, que foi presidente da Abracaf. É isso aí, ele é meu cliente. A gente é que toca a recuperação dos impostos dele lá. E quem falou bem de vocês também foi o Geraldo da Automotive, que é cliente nosso também. Geraldo tá aí a bordo. Geraldo tá aqui? Eu acho que sim. Presente. Estava Aí. aí, Ah, estava aí. ô, é que Geraldo tem um nome chique. Ogione, eu não tinha É. visto aqui. O Você Geraldo tem, falou, você falou que tem 3 clientes, né? tem mais, mas aí. Eu, se- e- e- eu É, sei quem são, mas não pois posso é, falar também, por LGPD. Mas eles exatamente. têm dado sinais exteriores de riqueza viajando para cá, para lá e tal, e coisa. É. Tem uns que moram em Cabo Frio, mas não vou dizer quem é, não, porque Não, É, não pode. Geraldo Rita, Boa pô, tarde a não todos para, aí. não para no Brasil. E Júlia não, também tá na onda. ô Geraldo, não é só você não, tem mais gente aí. Mas É ó, verdade, é verdade. tem que aproveitar porque a vida é curta, tá? E dinheiro não aceita desaforo. Se dá para recuperar legalmente, administrativamente, de forma profissional, acho que tem que aproveitar o momento. É isso. Essa é a ideia. Que deixar para o governo nada, né? O que não vale é invenção de moda, né, o Aparício? O camarada É, tem uma grande ideia sem testar, mas se tem ciência, bota no caixa e vamos que vamos. Bom, tem mais uma ou duas oportunidades aqui, comando. Estamos quase com 1h30 já. Esse aqui, da exclusão do ICMS-ST, é uma novidade, foi pacificada agora, em 2023, né? Porque a tese do século era a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, do ICMS normal, né? Aí todo mundo fez.
Aí a gente falou aqui da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS monofásico, que é o recolhido pela montadora, que a gente tem direito a uma beiradinha. 2. Esse é um terceiro tipo agora, que é a exclusão do ICMS ST da base de cálculo de PIS/COFINS. Então, isso foi pacificado em 2023, né? A decisão que transitou em julgado é uma decisão coletiva, vale para todo mundo, e o número aqui é bastante significativo, tá? Então, dá para... Depois vale a pena você conversar com o teu contador lá para fazer um double check, ver se você já fez essa recuperação aqui, porque você tem alguns produtos dentro da concessionária que estão sujeitos a ICMS ST, isso aqui a gente consegue recuperar também, tá? Então, no fim, o Aparício, a gente vai disponibilizar alguns materiais aqui que vão servir como lembrete para a turma que está aqui com a gente, né? Porque é muito tema. E o camarada tem também o termômetro tributário, né? Que é aquele QR Code que eu espetei. Quem não estava aqui na hora, tá aqui o QR Code de novo. Quem entrou depois, que esse QR Code aqui você abre a câmera do teu telefone celular, aí você bota lá a câmera do teu telefone, clica, vai aparecer um linkzinho e você clica. E super simples, quando você clica nesse linkzinho aqui, vai aparecer para você uns 3 ou 4 campos para você preencher os dados, e quando você botar o CNPJ da tua concessionária, vai aparecer lá tudo que você já fez e que você não fez. Então, quem entrou depois, tá aqui o linkzinho, só você colocar a sua câmerazinha. Diga. Não? Beleza. Bom, o que mais que a gente tem aqui para recuperação de impostos, né? A recuperação do ICMS ST-MVA. Esse aqui é um dos valores mais significativos de recuperação também. É um tema pacificado, também é um tema verde, mais seguro, mais robusto. Que história é o dificuldade disso aqui foi montar a plataforma que fizesse a apuração, porque a apuração tem que ser nota a nota, né? Mas com a tecnologia hoje funcionando, esse negócio aqui para de pé ao longo de 6 meses. Toda a recuperação que a gente falou até agora foi recuperação de tributo federal. Essa é a primeira recuperação de ICMS, né? Que história é essa aqui de ICMS ST-MVA? Isso aqui é o seguinte: o governo, com medo de tomar um calote, em algumas situações, ele define o que em Minas Gerais é chamado de pauta, tem estado que chama-se margem de valor agregado. Ele fala assim: olha, você que está comprando esse produto aqui, você vai revender esse produto com uma margem de X% para fins fiscais. Então, e você é obrigado a antecipar o imposto no momento da compra. Então, olha que loucura, você está comprando o teu fornecedor, aí, pum, pagou ao fornecedor, e no momento da sua compra, você sequer vendeu, você já é obrigado a antecipar o valor do ICMS devido na venda. Mas como é que você vai antecipar o valor do ICMS devido na venda se você está comprando e não vendeu ainda? Aí o governo arbitra o valor. Aí o que vem, o que ele chama de margem de valor agregado. O governo faz uma conta lá, a partir de determinados parâmetros, e fala assim, ó, esse produto ele vai ter uma margem de valor agregado de 100%. Então ele arbitra que você vai vender pelo dobro e exige que você pague o ICMS sobre o dobro. Só que esse preço de venda nem sempre acontece. Fala, Paris. Isso atinge praticamente o comércio de peças. Então, grupos que trabalham com venda no atacado, por exemplo, você tem um MVA, ou traduzir, uma margem de 30, no atacado de peças, ele faz 18, faz 20. Depois, ele tem um outro segmento, que é o fornecimento de peças em garantia, que praticamente é 0 a 0, então não tem essa margem de 30. Então você já tem uma redução significativa. E você também tem o fornecimento de peças via lanternagem de pintura, que você atende as seguradoras e que tem um desconto substancial. Então, de 100% que a sua empresa ou seu grupo vende de peças, você vai ter lá, para a oficina propriamente dito, cerca de 30%. Depois, no atacado, você vai pegar mais uns 35, 40%. Para garantia, vai pegar mais uns 15%. E depois vai pegar o restante na funilaria em pintura. Então, em peças, em acessório, em pneus, tá? Isso bate de frente, é frontal. Dá para fazer uma recuperação extremamente importante. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, pegando a tua explicação, o Aparício, no mundo real, dificilmente você consegue vender pelo preço que o governo inventou moda, né? Porque o governo, não, você vai ter uma margem, não vai. Você já está ensinando para a gente, não vai ter essa margem na garantia, como você está orientando nas outras situações. Só que aí Inês é morta, né? Porque aí o dono da concessionária já pagou o ICMS.
E aí faz o quê? Dá para recuperar? Então, muita discussão para cá, muita discussão para lá, e foi pacificada, a decisão é transitada em julgado, ela é coletiva, vale para todo mundo, dizendo o seguinte: se você comprovar que o teu preço de saída de verdade ele foi menor do que aquele considerado, aquela pauta estimada para que foi referência para você pagar ICMS, você tem direito a pegar o ICMS de volta. Então, é um tema pacífico. O desafio é o seguinte: você tem que fazer nota a nota. É. Porque você tem que. Às vezes você vende uma peça acima do valor pautado, projetado do MVA, às vezes vende abaixo. Na grande maioria, você vende abaixo, mas em alguns casos você vende acima. Então você tem que fazer um encontro de contas, uma a uma. Fala, comandante. Não, só para facilitar talvez o exercício de algum concessionário, ele abre a posição econômica financeira dele, que ele manda para a montadora, e lá vai estar especificado o que ele vendeu de peças, por exemplo, em oficina, e qual a margem que conseguiu, quanto que vendeu de peça em garantia, em funilaria em pintura e seguradora. Se ele pedir para o contador dele fazer um levantamento de 3 meses, mais ou menos, no atacado também vai ter. Quem trabalha com atacado, então, é na veia isso aí, tá? É só pedir para fazer uma simulação e vai dizer, olha, o contador dele vai dizer, patrão, dá para recuperar aqui um bom dinheiro. E aí você multiplica isso por meses, por ano, e vai ter o montante que você, teoricamente, tem direito. Maravilhoso. E Aparício, você acredita que aqui no Rio de Janeiro, eu acho que só tem 5 ou 6 concessionários que conseguiram recuperar isso até hoje, em todo o estado? Então, assim, é um oceano verde, ou, perdão, um oceano azul. A maioria da turma não conseguiu sequer fechar a apuração. Porque a Fazenda do Rio também fazia o dever de casa dela de encher o saco, os caras não regulamentavam direito, era uma encheção de saco danada. Mas dá para recuperar e o número é bem legal, e de ICMS, né? Então, essa é uma oportunidade interessante. Bom, para a gente fechar aqui esse montão de oportunidade de recuperação de impostos, o último aqui que a gente vai falar é o de contribuição previdenciária patronal, né? Então, é aquela história lá de quando você. Que muita gente não sabe, né? Mas esse projeto ele é registrado na Biblioteca Nacional no nosso nome, né? Quer dizer, a turma oferece lá o projeto. Eu vejo um monte de gente oferecendo o projeto no Brasil, mas ninguém fala a quem pertence o projeto. É um espetáculo isso, né? Então, isso aqui, muita gente já fez, vale um double check no sentido de, bom, mas o que que tem de remanescente para eu fazer? Então, traduzindo, quando você contrata um funcionário, você paga a contribuição previdenciária patronal, os percentuais lá, né, 20%, mais o RATFAP, terceiro, justamente está uns 30%. Mas quando você decompõe o contra-cheque do funcionário, nem tudo, nem todas aquelas alíneas entram na base de cálculo do INSS. E às vezes a concessionária paga o INSS sobre o contra-cheque todo. Então acaba pagando sobre um pedaço que não tinha que pagar. Então a gente faz uma análise funcionário a funcionário, linha a linha do contra-cheque para identificar se ela recolheu o INSS sobre as linhas que não precisava recolher. Isso a gente pega de volta. Então o que já está pacificado? Aviso prévio indenizado, auxílio-doença, prêmio, abono assiduidade, e essas coisas, salário maternidade, e essas coisas mudaram ao longo do tempo, né? Tinha eventos que sofriam incidência e deixaram de ter, e tem eventos que não tinham e passaram a ter, né? Então tem que fazer um double check todos os anos. Por exemplo, salário maternidade mudou agora, a favor das empresas. Tem gente que não recuperou ainda o aviso prévio, perdão, a contribuição previdenciária sobre salário maternidade. O que mudou agora há pouco tempo também foi o prêmio, né? Prêmio, antigamente, o prêmio ele era a Receita Federal forçava uma barra para enquadrar prêmio como salário e, portanto, base de cálculo de INSS. Mas de um tempo, alguns anos para cá, prêmio não é mais base de cálculo do INSS, nem se você pagar todos os meses. Aqui na empresa, por exemplo, eu tenho premiação, eu tenho uma folha aqui de quase, lá, somando tudo, quase 100 pessoas. Aqui a turma recebe prêmio, praticamente todos os meses, e não tem incidência de contribuição previdenciária, né? Então, a ideia é você organizar a tua folha de pagamento, e você pode, isso depois da reforma trabalhista, de maneira que você consiga prestigiar eventos que não tenham natureza de salário, para você diminuir o teu INSS, diminuir o teu custo e tornar a tua empresa mais competitiva. Até hoje eu vejo, por exemplo, empresas que vão contratar o funcionário, o cara vai pagar quanto para o cara? Tem uma estimativa de pagar 10 mil. Pô, você pode pagar um salário de 7, prêmio de 3. Por que não? Porque você vai economizar 30% de INSS. Porque prêmio não é a base de cálculo de INSS. Por que vai contratar 10 mil como salário, né?
Claro que para fazer isso tem que ser prêmio, né? Você tem que ter métrica estabelecida, tem que ter avaliação todos os meses, não é simplesmente botar o nome, né? Então você tem que definir os critérios. Aqui na empresa tem, são 6 critérios para avaliação mensal: assiduidade, pontualidade, um monte de É como o coisa. PL, você Como não PL. pode. Ok. É isso. Mas o númerozinho é bastante interessante e vale um double check. Já falando sobre isso, já faço aqui uma observação também, não sei se vocês viram, na semana agora que passou, saiu, até mandei para ti, Aparício, saiu uma súmula agora lá do Eu TST. já, desculpe, eu já havia me antecipado e na sexta-feira eu mandei para todos os associados do Sincodiv as súmulas vinculantes, a 13 e a 14, que fala especificamente sobre comissão. Não é o fórum agora, mas um dos desafios do Sincodiv esse ano é você cuidar de arbitragem, de pejotização, você contratar principalmente pessoas a nível de gerência, como PJ, e fazer uma câmara de arbitragem e colocar isso no contrato de trabalho, entendeu? Que aí você sai da Justiça do Trabalho e vai para uma câmara de arbitragem. Excelente alternativa. Porque se Mas, deixar como está mas elaborando. isso ainda demanda alguns neurônios. Mas o que eu digo, dando um exemplo inverso do que você falou, você vai pegar uma pessoa que vale 10, se for PJ, você pode pagar 12. Ela vai colocar no seu bolso 12 e vai assumir os impostos. E você vai pagar efetivamente 12, e não 12 mais encargos que dá 20. É isso. Entendeu? Então é uma economia muito grande para a empresa, um ganho real para quem vai ser PJ, tá? Mas ainda tem umas nuances aí para cuidar. Precisamos nos cadastrar numa câmara de arbitragem, precisa. Provavelmente a gente vai fazer alguma reunião com desembargador, com um monte de pessoal da área do Ministério do Trabalho, para começar o convencimento dessa turma, porque é eles que vão julgar lá na frente. E com cuidado para depois não voltar, né? Porque, cara, às vezes essa turma presta um desserviço, né, Aparício? É, exatamente. O que mais, doutor, professor? Comandante, vamos abrir aqui, estamos com 1h35, vamos abrir para a turma fazer pergunta, ver se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar. Pode ficar à vontade agora, né? Passo a palavra aqui para a audiência. Você foi muito claro e transparente, Zé Carlos, tá? Eu, particularmente, não tenho dúvida, não. Muito obrigado, comandante. É isso? Se é isso, então, comandante, da minha parte está tudo bem. A gente vai separar os materiais para a gente compartilhar com todo mundo aqui que participou. Aparece de repente, eu queria lembrar o que falou lá, blá, blá, blá. E aí, fica à vontade para tirar a dúvida da turma. Eu pediria para você exatamente isso, que compartilhasse conosco o material que foi apresentado, porque apesar da audiência ser qualificada, a gente quer estender isso um pouco mais para os associados, porque tem muita gente que não participa, está perdendo uma oportunidade de melhorar o seu negócio. Então, nós vamos mandar e vamos estimular para entrar em contato com você. Pode ser? Campeão, fazendo dever de casa na sequência aqui, então. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela gentileza aqui. E parabéns pela iniciativa.